Hallo! Na, Wie wie wollt ihr geht's was im... dir? Ja, mir geht es sehr gut. Und dir? Mir geht's super. Vielen Dank, dass ich hier bin. Muito obrigada por me chamar, que eu tô aqui, tô super feliz. Vielen Dank, dass Vamos du que hier vamos. bist. Eu que agradeço por aqui. Nossa, eu também estou muito feliz com o evento e... Pô, não, feliz, feliz demais. Começar o bate-papo, queria introduzir um pouquinho o que é o Alemão Sem Barreiras, né? O Alemão Sem Barreiras foi uma ideia muito louca que eu tive, uma idealização aí de um sonho, que é realmente trazer o alemão sem barreiras para todo mundo. E o alemão pode ter barreiras só que a gente constrói. Só existem barreiras que a gente mesmo constrói. Só existem muros que a gente mesmo constrói. Tanto durante o ensino, quanto durante o aprendizado, né? E a hora que a gente junta aí para destruir esses muros, tirar essas barreiras e simplesmente falar do que importa, que é o alemão, o ensino de alemão e a língua e o que ela pode trazer na vida de cada um. Na hora que a gente faz isso, que a gente destrói as barreiras, só resta sucesso e só resta alegria. Então, esse é o Alemão Sem Barreiras e a Hannah vai conversar com a gente. Bom, o que eu vou fazer, eu acho, é me apresentar um pouco, você se apresenta um pouco também antes, e depois a gente parte para o que interessa, que é o alemão. Tá, joia. Você apresenta primeiro, vai. Você se apresenta primeiro, depois eu me apresento. Vamos lá, fala um Tá pouquinho com a bom. gente. Ok. Mein Name ist Johanna, tá? Mas meu apelido é Hannah. E eu sou alemã recifense. Eu sou filha de pai alemão. Eu nasci na Alemanha, me criei na Alemanha até os 16 anos. E depois eu me mudei para o Brasil, em Recife. E eu tenho o Instagram Alemão com Hannah, eu ensino alemão e o meu foco é ensinar alemão de forma leve, rindo, se divertindo, porque o alemão não é um bicho de sete cabeças, né? É muito o que você falou, a gente cria as barreiras na nossa mente, né? Então, eu quero trazer, eu quero, tipo, romper essa coisa tipo, ah, meu Deus, alemão é horrível, é muito difícil, para algo prazeroso, que pode ser engraçado e pode ser simples, sabe? Ó, eu sou a Luiz Fonseca, eu sou professora de alemão, sou brasileira, nasci no Brasil e sou professora de alemão há 13 anos. Eu fiz graduação português e alemão na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi assim que eu comecei o meu percurso com o alemão. E depois disso, eu continuei no mestrado e no doutorado aqui na Europa. Hoje eu moro em Palermo, no sul da Itália. E tudo isso que eu tenho hoje foi proporcionado a partir do alemão. Eu não tinha origem alemã nenhuma, eu não tinha condição financeira de estar fazendo isso que eu estou fazendo hoje, mas foi o alemão realmente que me abriu todas essas portas e eu fiz meu mestrado em alemão, escrevi meu trabalho em alemão, fiz meu doutorado em alemão, escrevi meus 400 páginas em alemão e tudo isso mostrar para vocês que é possível, que hoje eu conheço praticamente, nossa, a Europa praticamente toda, viajei para todo lugar do mundo e tudo isso possibilitada pelo alemão, sendo convidada por causa do alemão às universidades, para pesquisar, para dar aula. Então, assim, a minha paixão é mostrar para todo mundo que o alemão pode abrir suas portas, pode mudar a sua vida. É só você querer e você não construir essas barreiras. Isso é o mais importante. E, claro, fazer com prazer, fazer sabendo que aquilo ali é um jeito de mudar a sua vida. A gente tem que aprender de forma lógica, clara e feliz, né? São coisas muito importantes que às vezes as pessoas pulam, tanto a lógica, quanto a clareza, quanto a alegria no aprendizado. E é isso que a gente veio fazer aqui. Bom, como é que vai funcionar esse evento? Gente, vocês, quem se cadastrou, né? Porque teve gente que não sei se está todo mundo aqui que se cadastrou, mas acredito que sim. Quem se cadastrou mandou pra gente perguntas sobre o alemão. E eu compilei essas perguntas todas, foram muitas, mas muitas mesmo. Eu compilei essas perguntas todas e hoje a gente vai falar sobre isso. Nosso objetivo aqui, meu e da Hannah, é
falar para vocês, né? Não falar tanto da gente, mas falar do alemão, que é o nosso tema central. E nosso objetivo é que você saia daqui com aquela ideia assim, poxa, agora eu sei o que eu tenho que fazer, dicas práticas ou estratégias práticas para você realmente quebrar paradigmas e entender o que você precisa fazer ou não. E tudo isso a partir da pergunta de vocês, tá? Então, vocês que perguntaram, vocês que participaram, então a gente está trazendo aqui o que foi o input, digamos assim, que foi aquilo que vocês nos propuseram, tá? Então vamos lá, eu estou com tudo escrito aqui, vou fazer as perguntas. Beleza. Manda bala! Vamos lá. Então, ó, já vou começar com uma pergunta que todo professor de alemão, você deve receber essa pergunta sempre no seu direct, nas suas caixinhas, que é o seguinte. Eu posso chutar a pergunta? Pode. Porque uma que eu sempre recebo é com quanto tempo eu me torno fluente? Tipo, Juro por Deus. Não combinou. Mas a pergunta era, ó, vou até ler pra vocês não falarem que é mentira. Quanto tempo para A1 e quanto tempo eu consigo ir do A2 ao B2? Ou seja, a Hannah foi em cima. É a pergunta que a gente mais recebe. Mas eu vou jogar bola, Hannah. Quanto tempo? Como é que eu não sei o que você fala para eles, né, para os alunos, mas eu digo assim que não existe tempo, assim, é tipo, cada pessoa tem o seu mundo. Se você é uma pessoa solteira, você vai ter mais tempo, provavelmente, do que uma mãe com 2 filhos, casada, que tem que cuidar do bebê que está amamentando. Então, assim, cada realidade é uma realidade, tá? Então, o que eu digo assim, cara, tente estudar todo dia, nem que seja 20 minutos, né? Porque tem essa questão do tempo também. Eu não tenho tempo para estudar. Então, assim, estude todos os dias. Frequência é importante. Frequência antes de excelência. Todo dia um pouquinho. E aí, eu vejo... Eu tenho alguns alunos meus, né? Mas, assim, que conseguiram, com 6 meses, já chegar num nível bem bom, assim, que já estão conversando e tudo mais. Mas eu digo assim, tem alunos que conseguem estudar 5 horas por dia e tem alunos que não conseguem estudar 30 minutos por dia. Então, você não pode comparar você com a pessoa que tem muito tempo para estudar, sabe? Eu sempre digo, se compare com você mesmo, com os seus próprios resultados, e não com os outros que estão há 6 meses e chegaram no A2 ou no B1. Então, assim, eu não digo que existe uma regra. Se você se dedicar assim, eu acho que você consegue avançar bem. 6, 8 meses, 9 meses, você chega lá. Mas depende se você mora na Alemanha, se você mora no Brasil, enfim. Como você estuda, qual é o método, né? Muito relativo. Eu adorei essa frase frequência antes de excelência, porque a primeira coisa é essa. Às vezes as pessoas querem fazer perfeito, mas não conseguem fazer nenhum mínimo, né? Perfeito eu não faço. Você está fazendo o mínimo, que é estudar ali pelo menos 20 minutos, 30 minutos por dia. Essa é a primeira coisa, então eu amei que você falou isso. A segunda coisa, eu acho que eu respondo também, que é muito importante, é que alemão é igual ser piloto de avião. Tem hora de voo. Então depende de quantas horas de voo você vai juntando. Não depende de se você vai demorar 6 meses, 1 ano ou 2 anos, né? Eu consigo fazer quantas horas em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É uma questão de quantidade de horas, não quantidade de dia, de mês, de ano. Então, muitas vezes... Desculpa, termino. Fala. Conta. Eu acho que a questão não é nem as horas, Lud. Eu acho que a questão é muito mindset também. Porque eu tenho alunos meus que estudam, assim, tipo, 6 horas por dia, mas o mindset está completamente travado. Tem medo de falar, elas não vão para a rua, para o supermercado. E aí tem aquele o aluno que está nem aí, que estuda 1 hora por dia, mas vai na farmácia e diz assim, ich habe Kopfschmerzen, ich brauche Aspirin. E ele vai e se joga, entendeu? Então não é nem a questão de horas, é como você consegue lidar com o seu medo de errar e a sua coragem de se jogar e se colocar em situações nas quais você precisa falar alemão. Eu acho que são todas essas questões, elas estão juntas ali, porque, na verdade, o processo ele é super complexo. Não é só hora,
não é só mindset. Não, por exemplo, se você tiver um mindset perfeito e você não sentar a bunda para estudar, não vai dar certo. Tem que ser, tipo... E numa tranquilidade. Aliás, se a pessoa fizer isso, nem é mindset perfeito, é um mindset errado, né? Que a pessoa não quer. Ou não aprender alemão sem estudar nada. Boa sorte. Vai dar certo, vai dar certo. Não vai acontecer. Então, são várias questões que agregam. Mas a questão do tempo, se a gente quiser tirar só a questão do tempo, se a gente quiser isolar a questão do tempo em relação a todas as outras variáveis, eu estou falando só do tempo, estou esquecendo o mindset, estou esquecendo o problema da sua família que você está triste, porque até tristeza influi, assim. Total. Só o tempo que é a pergunta. Aí eu te falo o seguinte, é uma questão de hora de voo nesse sentido, porque você precisa completar X horas, mas que também é variável, é uma média humana, não é uma questão de 100%. Você precisa completar X horas para conseguir cada nível. Só que aí é uma questão muito importante também que a gente precisa dizer, é que vamos dizer, se eu te falo assim, você precisa de 1 hora por dia para chegar ao B1 em 1 ano. Então, assim, seriam mais ou menos umas 300 horas se você estiver estudando direito. Tá, precisa de 1 hora por dia, ok. Mas, se você pegar essas 300 horas e colocar em 3 meses, não vai funcionar do mesmo jeito. Porque apesar de você precisar de 300 horas, a sua memória, ela não é uma máquina. Você precisa espaçar esse tempo para estar na sua cabeça. Então, não adianta também você falar, não, beleza, então eu vou estudar 20 horas por dia e eu vou chegar lá rapidinho, que é essa questão do mindset que você até comentou, né? Porque se você faz isso, você fica cansado, você fica estressado, você perde o prazer. E ali Burnout. anda. Total. É a mesma coisa, você é tipo um gordinho e vai 1 semana na academia e malha muito e você quer ficar magro. Não rola, você precisa malhar todos os dias, entendeu? Não vai dar. Exatamente. Se você for você tem que fazer o máximo. Se você quiser aprender rápido, como é que você faz? Você faz o máximo que você consegue de maneira consistente, né? Não é isso? Essa da academia foi ótima. Até porque sucesso, gente, anotem isso. Sucesso é você fazer o óbvio todos os dias. Isso é sucesso. Sucesso é você fazer o óbvio todos os dias. É o arroz com feijão, gente. Você não precisa fazer milagres. É só você estudar todos os dias um pouquinho, fazer uma revisão, fazer o que a Ludi falou, passar um pouquinho, porque tem que decantar. O cérebro, ele processa. É importante você dormir, é importante você se alimentar bem, né? Sei lá, até meditar para você não ficar tão ansioso, assim. Vejo muitos alunos meus com muita ansiedade, assim. É isso, assim, mas faça o óbvio todos os dias e você vai ter muito sucesso. Total. Essa questão da consistência, ela é mega importante e é uma das questões mais difíceis para o ser humano, criar hábitos. Então, você acha que a sua dificuldade com o alemão é a pronúncia. Você acha que a sua dificuldade com o alemão é a gramática. E eu te digo, a sua dificuldade com o alemão é a consistência. Entre 90% dos alunos é a consistência, é você decidir de maneira clara no início do seu processo que aquilo ali você vai até o final. Pessoas que desistem depois, não, aprendi o A1 e parei. O que acontece? Essa pessoa esquece tudo. No básico, se você parar, você esquece tudo, né? Então, você tem que fazer um compromisso consigo de consistência. E se esse não for seu compromisso, você não é o aluno certo. Não, né? A questão não é um método, assim, não é o alemão. Eu digo para os meus alunos, cara, se comprometa 6 meses e dê o seu melhor durante 6 meses. Gente, 6 meses é nada. O ano praticamente já acabou de novo, né? Já tá na metade do ano. Passou assim, ó, pá. 6 meses. 6 meses com um seriado a menos por dia na Netflix ou vídeos de gatinhos que você não assiste, engraçados no YouTube, você aprende alemão. Entendeu? O tempo que você entra menos no Facebook, que você fica menos no Instagram. Porque tudo na nossa vida a gente dá e recebe. Não adianta você querer ser muito bom no alemão, ser avançado no alemão e você não dá nada em troca. Você precisa dar o seu tempo em troca para receber. O universo, ele só entrega
ele só, né, nos dá quando a gente entrega também alguma coisa, né? É uma via de mão dupla. Você não é para dar qualquer tempo, é para você dar, né? Até no método SV, né? Que é o método que eu ensino e tudo, eu falo, aplique o seu melhor tempo, não o tempo que sobra, né? Às vezes a pessoa quer aplicar aquele tempo de meia-noite a uma, quando ela tá morta, por isso ela viu uma série. Gente, é claro que eu sei que tem questões, por exemplo, você é uma mãe de família, um pai de família, tem filhos, tem trabalho, isso são outras questões. Mas se você tem um tempo, aplique o seu melhor tempo, não aplique o seu pior tempo. Porque o universo vai te dar também o melhor resultado, não o pior resultado. Né? Legal. Ó, vamos ver. Segunda pergunta. Ah, essa aqui também é polêmica. Tô gostando das pessoas. Ó, quero aprender alemão para me comunicar verbalmente. Nesse caso, um aprendizado pelo método gramatical pode tornar esse processo mais longo? Uma forma que não passe pela gramática para esse objetivo existe. Essa é polêmica que eu também ouço sempre. Não quero aprender gramática. Eita, lá, e aí? Olha, eu sou suspeita, porque assim, eu aprendi a falar português sem gramática nenhuma, né? E todos vocês que estão aqui nos assistindo aprenderam a falar português sem gramática. A gramática veio depois. Mas eu acho que sim, você precisa aí de um pouquinho de sal, de gramática, porque senão o teu feijão vai ficar insosso. E você precisa, porque o que que acontece, gente? Eu não sou a favor de você pirar na gramática, tá? Eu acho que em muitos casos a gramática até atrapalha você e você querer saber o porquê de tudo pode atrapalhar o processo também. Às vezes simplesmente aprenda que é isso e pronto. Mas eu também acho que quando a gente fala de comunicação, a gente aprende uma língua para se comunicar. E a comunicação é uma mão de via dupla, né? E aí a comunicação pode ser eu falar assim, tô com dor de cabeça, fazer assim, eu tô com fome, né? Eu posso gesticular. Isso é um tipo de comunicação. Comunicação também pode ser a gente falar. Eu posso falar errado e você me entende. A gente está comunicando. A gramática, ela existe para melhorar a comunicação e fazer você se entender ainda melhor, com menos erros. Evitar essas confusões aí de, como assim? Não estou entendendo o que você está dizendo. Mas você só focar na gramática e achar que você vai arrasar, eu não sou dessa linha de gramática. Eu ensino gramática no meu curso, óbvio, né? Você precisa aprender der, das, isto, as, es, você precisa saber usar o acusativo, dative, mas eu falo muito para os meus alunos, cara, o segredo é você escutar muito e escutar muito. Áudio, 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 assim. Se você quer dar o primeiro pulo do gato, assim, no alemão, escutar, escutar, escutar. Porque automaticamente você vai importar a gramática junto com essa escuta. Nesse sentido, eu penso um pouco diferente, talvez, não sei. Eu acho que no final das contas é um pouco o peso que você dá às coisas. A gramática sozinha não funciona. Você pode saber todas as regras gramaticais e você não vai se comunicar. Isso, para mim, é fato. Então, assim, nesse sentido, eu concordo em gênero, número e grau. Entretanto, quanto mais distantes as línguas são, mais difícil é você conseguir se fazer entender sem um quê gramatical, né? Então, por exemplo, o alemão e o português são muito distantes. Nesse sentido, se você, por exemplo, não aprender a base gramatical, a lógica da língua, você não consegue se comunicar. Então, fica ininteligível, né? É impossível de entender. Então, por exemplo... Onde vai o verbo, por exemplo, né? Isso aí. As pessoas, elas confundem gramática como se fosse um bicho de sete cabeças, quando na verdade ela é simplesmente a estruturação da língua. Como é que a língua se estrutura? Você não tem que saber, né, como a gente aprende em português, oração subordinada, objetiva, direta, oração subordinada. Você não tem que saber nenhum nome gramatical, mas você tem que saber as estruturas que existem na língua necessariamente. Porque só assim você entende a lógica da língua para você se desenvolver. Então, a língua, ela é feita de duas coisas para você aprender.
muita memorização de vocabulário, que eu sempre acho que é a carne, e o esqueleto, que é a gramática, mas que é aquilo que dá forma para a língua. Então, assim, eu sou muito categórica, eu sou mais categórica que a Hannah de dizer não, você não aprende língua sem gramática. A única pessoa que aprende língua sem gramática é criança, e criança aprende língua sem gramática com uma parte diferente do cérebro que o adulto. O adulto e a criança aprendem com partes diferentes do cérebro, porque é a parte da linguagem, ela se fecha, né? Dessa linguagem materna, ela se fecha com certa idade. É por isso, por exemplo, né, que quem aprende como adulto, por exemplo, eu aprendi alemão como adulto, nunca vai, por exemplo, falar todo o sotaque como uma pessoa nativa. Né? Ela vai falar o mais, por exemplo, aprendendo a pronúncia, o que eu tenho? A pronúncia correta, né? Mas isso não significa que você não vai ouvir que, olha, a Lud é brasileira. Isso não tem problema nenhum, desde que seja correto. E por que isso acontece? Exatamente porque a gente é adulto, a gente não é criança. Então, eu sou categórica de dizer, você pode estar querendo falar, escrever, ler, dançar em alemão, você precisa da gramática. Sim, como estrutura, não como nome chato lá que não faz sentido. Tipo, não faça o erro de tipo assim, eu vou decorar agora essa tabela aqui gramatical, não dá certo, não faça isso. Tem entendeu? lógica, Ana. Ainda mais o alemão tem tanta lógica, as estruturas têm lógica. Então, assim, não é para decorar, é para entender, internalizar, tá totalmente diferente, né? Então, gente, parem com esse mito que a gramática é igual a gente aprendeu no português lá, no português que a gente aprendia a gramática na escola, que não tem nada a ver. É uma questão de estrutura. Bom, essa foi polêmica, hein? Quer completar? Foi. Eu acho que tá de boa. Eu acho assim, se você quer ter sucesso no alemão, escute muito alemão. Concordo. Não subestime a escuta. Ah, Hannah, mas eu moro no Brasil, como é que eu vou escutar alemão? YouTube, áudios. Cara, tem podcast. Ah, mas eu entendo absolutamente nada. Mesmo assim, escute. Você não vai pegar uns termos de doutorado em engenharia bioquímica, não. Pega o básico, duas pessoas se falando, né? Um assunto que você goste também, que é do seu interesse, principalmente, né? E começa a escutar. E aí, e depois, é como o Lud falou, depois a gramática vem para organizar tudo. Mas assim você já consegue pegar umas palavras, umas frases, você já entende algumas coisas. Eu acho que o que não pode faltar no seu estudo é muito zuhören, né? Hörverstehen. Bastante. E também, gente, essa questão do áudio, aí fica uma dica, às vezes você não entende nada, pega áudios de livros didáticos, porque apesar de serem, por exemplo, ainda fake, no sentido que são feitos para alunos iniciantes, se você ouvir aquele áudio 10 vezes, aquele vai ser um áudio que é para o seu nível e vai aumentar muito a sua capacidade de ouvir. Então, no inicinho, quando a gente tá lá no 0, no 1, que ver um vídeo no YouTube é uma coisa totalmente sem noção, porque a gente não entende uma palavra, procure áudios simples e que vão te levar a entender. Anote a palavra solta que você entendeu. Isso já vai aumentar, vai abrindo o seu ouvido devagar, né? Ouvir realmente. Bom. Como memorizar? Essa também é boa. Eu só tô trazendo as bombas. Pum! Vamos memorizar. Veja, tudo na nossa vida que estimula a emoção, a gente conecta. Isso é programação neurolinguística. Quando a gente escuta uma música, a gente diz, nossa, foi a música que eu dei o meu primeiro beijo naquele menino que eu tava mega apaixonada na terceira série, sei lá, terceiro ano. A gente conecta, entendeu? Conecta. Então, assim, não é você memorizar. Ich, du, er, sie, es, ich bin, du bist, er ist. Tipo, esse tipo de memorização, que é tipo robô, assim, eu não acho que vai lhe ajudar muito, porque numa frase, num diálogo, você não vai parar, tipo, ich, du, não é essa memorização. Eu acho que, primeiro, você precisa estudar coisas que façam sentido para dar a liga, né? Frases completas, não palavras soltas. Frases
que você possa se imaginar, tipo, quando eu digo dar algum sentido, né? Eu penso assim, uma frase num contexto, sempre tendo um contexto. E o meu método, eu brinco muito com a programação neurolinguística. Então, eu sempre falo para os meus alunos, cara, imagine, gesticule, faça barulhos, para você conectar essas palavras com algum sentido, né? Eu sempre digo que é tipo, como se fosse um arco-íris, é tipo várias camadas, né? Você precisa ter a camada do escutar a frase, de falar a frase, de ler a frase, de escrever a frase 10 vezes a mesma frase, da frase estar num contexto, de você, será, fechar os seus olhos, de imaginar, será, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder vom Baum, né? Aí você imagina a maçã caindo no chão e ela não está longe da árvore, mas é uma maçã super gostosa, vermelhinha, assim, caindo. Então, quando você começa a colocar emoções e cores, e talvez uma musiquinha de fundo, uns passarinhos, e um passarinho está sentado em cima da árvore e a maçã cai, Apfel, aí você vê Apfel, aí você pensa, nossa, que uma minhoquinha comeu a maçã e do nada você vê um A de Apfel dentro da maçã. Isso fixa. Não é você memorizar der Apfel, der Baum, der, sabe? Não é isso. Assim. Óbvio que você precisa memorizar as palavras, né? Óbvio. Mas quando você memoriza num contexto e usando várias camadas do seu cérebro, para mim, se torna mais fácil. Mas aí também cada pessoa é diferente, né, Lud? Então, depende, né? Também, cada um aprende de um jeito, né? Existem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais. Por exemplo, do jeito que você descreveu, já dá para perceber que existe uma visualidade na sua memória, né? Você é uma pessoa... eu consegui imaginar... Você foi descrevendo e eu consegui imaginar a maçã vermelhinha. Eu já deu vontade de pegar a maçã. Essa maçã que você imaginou estava gostosa demais, mano. Eu estou da maçã na minha boca. E exatamente, uma das coisas muito importantes é essa, é você entender qual que é o seu processo de memorização melhor. Por exemplo, eu sou uma pessoa com uma imaginação, com uma capacidade visual muito pequena, eu acho. Eu acho que é um defeito que eu tenho, às vezes, assim, não é um defeito, é uma característica que eu tenho. Mas eu sei disso. Então, eu, por exemplo, leio muito em voz alta as palavras porque a minha memória auditiva é muito melhor. Exato. Legal. Muito melhor, assim. Eu consigo lembrar as palavras que você me falou e eu, às vezes, não consigo, eu sozinha, imaginar. Eu preciso de um suporte, às vezes, para imaginar como você fez agora, porque eu não sou visual. Eu sou uma pessoa menos visual. Mas toda memória é visual ao mesmo tempo. Olha que interessante isso, porque toda memória, ela é visual. Toda memória, ela é emocional, né? Então, quanto mais visual, quanto mais emocional, né? Quanto mais ligada a emoções ela for para você, melhor. A única questão é que isso é tão claro, né? Que, por exemplo, por que a gente memoriza trauma? Porque aquilo ali é uma emoção tão grande que o trauma fica gravado para você para sempre. Porque quanto mais emoção, mais você memoriza. Memória, para memorizar palavras, a gente tem algumas técnicas. Essas que a Hannah falou são fantásticas, tá, gente? Assim, concorda em gênero, número e grau. Além disso, a gente tem que ensinar o nosso cérebro que aquela palavra é importante. Por quê? Porque se o nosso cérebro memorizasse tudo que ele visse, a gente teria, né? A gente ficaria louco. Overload, total. O nosso cérebro, ele tem a memória tem duas fases. A memória tem a fase de armazenamento e a memória tem a fase de buscar aquilo e trazer para a vida. O armazenamento da nossa memória é perfeito. Tudo que você ouviu, você lembra. Você não sabe disso. Por que você não sabe que sua memória é perfeita? Porque a fase de buscar aquilo é a fase que não é perfeita. Isso é muito... Dá para fazer vários testes, não vou fazer isso aqui agora para provar que isso funciona. Então, na verdade, você tem que começar a mostrar para sua memória como é que você vai acessar aquele conhecimento que está lá naquelas caixinhas. E, normalmente, isso tem a ver com repetição, que não necessariamente precisa ser super chata, eu vou repetir várias vezes. Mas quanto mais vezes você vê alguma coisa, é como se a cabeça fosse aqui. Quanto mais vezes você vê uma coisa, mais para frente a coisa tá, para você poder acessar. Então, por que, por exemplo, a primeira vez que você diz com o telefone, você nunca vai lembrar amanhã? Hoje em dia, ninguém diz que é telefone. Eu tô velha mesmo. Putz, grilo.
Primeira vez que você dá seu telefone para alguém, você não lembra. Você acabou de fazer o chip, aí a pessoa fala, qual é o seu telefone? Aí você tem que olhar lá e dar o... A segunda também você não lembra, a terceira você não lembra, a quarta você não lembra, a quinta você começa a lembrar. E por quê? Porque a nossa memória funciona dessa forma. Quando você viu uma coisa 5, 6 vezes, o seu cérebro começa a perceber que aquilo ali é uma coisa importante para você. Então, tudo que você repete se torna importante. Seu cérebro começa a falar assim, esse trem é importante, toda hora ela precisa disso, deixa eu colocar esse negócio mais na frente aqui, né? E aí, o cérebro vai levando aquilo para frente, vai levando aquilo para frente. Então, existem estratégias. A primeira é essa. Se você for uma pessoa visual, mete a cara no visual, desenha, fecha os seus olhos e imagina com emoção, tá? Fecha seus olhos e imagina com emoção, imagina o movimento, isso ajuda demais. Segundo, use aplicativos de repetição espaçada, com desenhos, com som, porque existem aplicativos como o Anki, como o Quizlet, que eles sabem exatamente quando você tem que repetir alguma coisa. Por que eles sabem? Porque eles foram programados para aumentar a memorização. Então, você precisa necessariamente usar. Por que eu uso? Eles às vezes são chatos, que vão um pouco contrário dessa questão da emoção. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem um trabalho para mim de organização da repetição, que às vezes eu não consigo fazer sozinha, porque eu tenho muita coisa para estudar. Então, ele faz a organização para mim, e antes de eu começar a estudar, 15 minutos eu vou lá, jogo com aquilo, e aquilo já me ajuda na memorização. Outra coisa que a Ana falou que é sensacional, que eu quero pontuar também, é a questão de memorização de estruturas, não só de uma palavra. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem um limite de memorização. Então ele não memoriza, você não consegue memorizar 70 coisas numa sentada. Agora, se você memorizar, por exemplo, vamos dizer Ich trinke Wasser. Eu bebo água. Ich trinke Wasser. São 3 palavras. Ich trinke Wasser. Você está gastando 3 espaços da sua memória nisso. Agora, se você memorizar Ich trinke Wasser, você está gastando um espaço só. Então, parece uma bobagem, mas isso também vai funcionar para você gastar menos espaço na sua memória. Porque ao invés de gastar 3, você está gastando um só. Então, isso também é uma super estratégia. Mais uma? Ou você quer completar mais alguma coisa? Eu sempre digo para os meus alunos, se você não tem tempo para estudar, pelo menos faça a revisão. Super importante. E para vocês que querem entender mais sobre esse mundo de memória, cara, assiste o filme Divertidamente. É isso. É memória de curto tempo, memória de longo tempo. Você precisa. O desafio é você trazer da memória de curto tempo para a memória de longo tempo. É esse o X da questão. E aí vem tudo isso que você falou, repetir e tudo mais. É isso aí. Como é que chama o filme? Divertidamente. É um desenho animado. Eu não conheço, não. Peraí, então. Ai, é super fofo, é muito fofo. Eu amo desenho animado, eu vejo todos, não sei como é que eu não vi esse. Divertidamente. Tá? Agora eu tô vendo os comentários. Ai, legal. Tá. Quando você deixar lá embaixo pra ele subir. Ariete, minha aluna. É divertidamente, Ariete. Divertidamente. E alguém perguntou dos aplicativos. Tem o Anki, A-N-K-I, que é um aplicativo muito feio dos anos 80, mas funciona muito bem. Eu que não sou visual, pra mim ele é ótimo. Quem é muito visual acha ruim. Aí você tem que colocar a figura, tem que colocar o som. Eu, como assim, gente, se tá feio, se tá bonito, eu nem vejo. Então, pra mim, o Anki funciona, porque eu sou pouco visual. Hauptsache es hilft, né? E o Quizlet ele é ótimo e ele é bem visual. O Quizlet é bonitinho, então. O Quizlet é um... Ele é mais bonitinho mesmo. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Ok. Essa é legal também. Como inserir o idioma na minha rotina de forma eficiente? Como com livros fáceis, etc. Ou eu devo esperar para estar no nível mais intermediário? Eu li metade da pergunta, vou repetir. A pessoa está no básico e ela está perguntando, eu posso inserir material já? Acho que você já respondeu isso um pouco com os áudios, né? Mas talvez a gente possa falar mais sobre isso. Eu acho que depende do material, né, Lud? Eu acho que se você é iniciante, você não vai jogar um B aí no meio, porque aí você vai ficar deprimido e triste, né? Começar a ler jornal, né? Tentar ler jornal e ler poesia. Die heutigen Tagesthemen des Jornals. Nossa, você vai surtar se você escutar um jornal nacional em alemão, né? Mas sim, eu acho que você tem que incluir aí, sim, coisas aí. Mas qual era a segunda parte da pergunta mesmo?
se a pessoa deve esperar até o intermediário ou se ela já deve começar a incluir desde o inicinho. Ah, desde o início. Desde o início. Desde o início. Lógico. Inclui áudio, inclui tudo, assim. É, textos. Eu acho muito legal, assim, você pegar um áudio e pegar a transcrição do áudio, se você conseguir pegar. Porque aí você mete bronca só no escutar, escutar, escutar. Você escuta 30 vezes, aí você tá, tipo, passando mal. Eu não aguento mais! Aí você escuta mais 10 vezes. Aí tá bom. Aí você para. Aí você parte para a parte escrita. Aí você detona na parte escrita. E, ó, olhe, eu tô de olho em vocês. Não vá ler primeiro o texto para depois escutar o áudio. Não. Primeiro o áudio e depois o texto. Um raciocínio por trás disso aí. Porque você pode ficar até triste no início. Ah, eu não tô entendendo nada, não sei o que lá. Calma, confie. Confie. Escute o áudio. No seu nível, né? Como o Lud disse, vá no nível A1, A2. No YouTube tem um monte de coisa. E escute primeiro. Aí depois de 30 vezes escutando, 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 o cérebro começa a fazer sentido disso. E aí você parte para o texto e vê realmente o que você entendeu, aí vê as palavras e tudo mais. Eu concordo totalmente, assim. Alguns pontos que eu posso acrescentar foi muito legal que eu conversei domingo passado com o Gabriel Poliglota, que é um mega poliglota, assim, fala muitas línguas. Eu não sei, eu não perguntei pra ele quantas línguas ele fala, mas são muitas, assim, é um negócio absurdo. No YouTube tem ele falando, assim, é muita língua. E ele é maravilhoso. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, tem áudio que eu ouvi 300 vezes. E aí ele falou assim, eu falei, 300 vezes? Ele falou, não tô brincando não, 300 vezes mesmo. E é verdade. Estudar, muitas vezes, é você ter a paciência e o gosto por aquilo. Por isso que você tem que estar estudando feliz e com gosto. Porque tem a ver com repetir, sim. E tem a ver com se empolgar de ouvir o mesmo áudio 300 vezes até você saber repetir aquele áudio de cabeça. Tem uma música que você escuta em inglês, você não sabe falar nada de inglês e você está cantando a música inteira. Mas você não sabe nem o que você está cantando, mas você... Entendeu? E aí, quando você está nesse nível e joga um match do texto, você começa a entender os vocabulários, aí você diz, meu irmão, eu tô falando alemão, eu tô entendendo tudo, entendeu? Aí você fica, muito bom, entendeu? E a outra coisa também que ele perguntou do nível básico e intermediário, eu acredito que você tem que limitar o seu material no básico, não ter material demais, porque o que acontece é que quando a pessoa tem material e não consegue nenhuma linha, isso é muito perigoso, no sentido de às vezes a pessoa tá na internet, porque o que acontece? Aqui na internet tem professores bons que dão aula, tem muito material no YouTube, tem muito material no Instagram. Então a pessoa tá cada hora pulando de um galho em galho e não... é muito perigoso fazer isso. Exato. Não é porque eu tô estudando, procurando meia horinha, você vê um vídeo ali. Depois você curte 10 fotos de gatinho, depois você vê uma story da Hannah, depois você escreve hahaha na foto da amiga, depois você responde o quiz da Lud. Isso não é estudar, gente, tá? É verdade. Quando eu falo em limitar o material, eu falo nisso. Escolhe um caminho e vai. É claro que você pode estar aqui no Instagram, pode estar no YouTube estudando também. E até legal, o meu Instagram é cheio de coisa em que eu tô sempre aprendendo. Mas é muito importante que você divida esse material extra de um estudo, digamos assim, estruturado. E nesse caso é mais legal que você limite o material, que você saiba o que você sabe. Você tem que saber o que você sabe. Eu fiz uma aula hoje e amanhã eu sei essa aula. E não sei mais ou menos o vídeo que eu vi ontem, sei mais ou menos aquele negócio que eu fiz ontem. Não, né? De fato, é comprovado, gente, tá? Um supermercado, quando ele tem muita opção, foi feito um teste em geleias. Tem um standzinho de geleias com 20 opções de geleias e um stand com 5 opções de geleias. O stand com 5 opções de geleias vendeu muito mais do que o stand com 20 opções de geleias. Porque o ser humano, ele não é feito para tomar, para ter tantas informações e aí, né, baseado nessas muitas informações, tomar decisão. É muito mais difícil você tomar uma decisão e agir quando você tem muita opção. Então, é isso que Lud falou. Diminua, enxuga e, principalmente, tem a frequência. Nesses pouquinhos, tem a frequência. Exato. E aí, chegando no B1, B2, você expande. Por quê? Porque chegou no B2, por exemplo, ali você tem que ser a esponja que vai sugar tudo. Porque o B2
a cara de vocabulário, de coisa nova, de umas palavras esquisitas, da 10ª forma de falar a mesma coisa. O B2 é encher a cara de coisa. Então você expande muito no B2. Até o B1, se você souber o que você sabe, que você tem que saber e souber bem, e tiver ouvindo os áudios que você precisa, estiver fazendo bem o que você precisa, como a Hannah falou, né? Fazer o básico bem, fazer o mínimo bem, e você vai longe, você não precisa de mais nada. O B2 é assim, é? O B2 é uma loucura. Agora eu posso tudo, mas você só pode ter B2 se você tiver feito direito até lá, né? Tem que ter a base, gente. Constrói um fundamento sólido. Esse o A é muito basiquinho, gente. Não subestime o basiquinho, né? Cuidado. Casa. Ah, não, vou fazer essa base aqui, vou gastar muito cimento nessa base aqui. Eu preciso do cimento para fazer meu terraço lindo lá em cima. Meu filho, seu terraço lindo vai... cobertura. Exato, sua cobertura vai cair. Você precisa da base sólida. Não apresse a base, faz a base direito e o resto vem naturalmente. Boas. Vamos ver agora. Ah, essa é boa. Como perder o medo de falar com nativos? É bom que essa pessoa não tem medo de falar com não nativos, mas com nativos ela tem. Eu sou meu kamikaze nisso aí. Eu vivo muito um lema assim. Você tem que vencer um medo por dia. Um medo por dia. Porque se você quer ter sucesso na vida e para você, nesse momento, saber falar alemão é sucesso, você precisa vencer o medo. Se o medo está lhe empatando, você precisa vencer. E nada melhor do que você ir falar com o alemão. Eu acho assim, eu falo para os meus alunos, tá? Então, pegue uma data e diga assim, essa quinta-feira eu vou falar com o alemão. E se você vai no supermercado, então estude o vocabulário do supermercado. Se é para lá que você vai, sabe? Nem que seja para falar no Kasse, wie viel kostet das Brot? Quanto custa o pão? Mas você já conseguiu falar com o alemão, sabe? Então estude isso para você se sentir confortável. Mas eu também acho que é um processo. Eu vejo que esse medo é real, tá? Não pode se subestimar esse medo, porque tem vários traumas aí e tudo mais. O que é muito importante você comemorar as pequenas conquistas da sua jornada, tá? Porque a jornada do alemão, é uma jornada, né? Eu tenho certeza que a Lud não começou a estudar e com 2 meses já estava falando fluente. Tipo, demorou tempo. Só o que vocês estão ouvindo é a ponta do iceberg. Vocês estão se comparando com a Lud e com Alex, que fala bem pra caramba também. E, tipo, eu tenho certeza que os dois não acordaram de um dia pra noite e estavam falando alemão. Então, parem de se comparar com o suprassumo, entendeu? Se compare com você e comemore. Eu sou a pessoa do medo, eu tinha muito medo. Imagino, cara, imagino. E o que eu aprendi? Todo dia comemore as pequenas conquistas. Então, por exemplo, hoje eu entendi um post que antes eu não conseguia entender. Cara, é uma conquista. Comemore, dê valor. São os pequenos nadas que você precisa dar valor. Porque quando você começa a comemorar as pequenas conquistas, seja eu consegui falar uma frase, eu consegui, sei lá, falar ou escutar um diálogo de 5 minutos e eu entendi tudo, ou eu entendi, tipo, a big idea, né? A ideia principal aí, são pequenas conquistas. E essas pequenas conquistas vão encher o seu baldezinho da felicidade, o seu baldezinho da autoestima, da segurança. E quando chegar o grande dia de você falar com um nativo, você já vai ter tantos momentos de sucesso, tantas mini conquistas, que falar com um nativo é só mais um. Não é uau, é tipo a consequência. Então, assim, não subestime as pequenas coisas. Elas vão te preparar para o grande, entendeu? É isso. Nossa, amei. Essa frase que você falou, né, como é que você falou? Como é que foi a frase? Se livre de um medo por dia? Como é que você usou uma palavra? Enfrente um medo por dia. Enfrente um medo por dia, isso é muito poderoso, sabe? Porque normalmente os nossos medos. Existem medos reais, né, gente? Existem medos realmente que você tem que ter. Não é aquele negócio assim.
Ah, não, tá com medo, vai lá e faz. Se tá com medo do penhasco, vai lá e pula. Não é isso, né? Às vezes Não, porque o medo te tem isso. protege também, né? O medo Exato. protege. Mas o medo não pode te estagnar. Existem dois tipos de medo. O medo que te protege, tipo o leão na selva, tá correndo atrás de você, você tem que correr. Você tá com medo, corra. Mas, quando você chega num nível que o medo é tão grande que ele te estagna, aí é o medo ruim. Porque você precisa andar de mãos dadas com o seu medo e enfrentar ele, entendeu? Porque nós somos animais racionais. Eu consigo. Sentimento a gente não controla, mas a gente controla a nossa reação a esse sentimento muitas vezes, né? Então você não controla se você está com medo ou inseguro ou não, mas você controla o que que eu vou fazer com esse medo. E é isso que é o grande salto para você mudar a sua vida. O grande salto é você não negar os sentimentos que você tem, mas você trabalhar a partir deles. Quando eu tenho muito medo, eu penso. Esse medo é realmente um medo de alguma coisa que vai. Esse é um medo que me puxa para trás ou me leva para frente? No sentido de, esse é um medo que vai me fazer sobreviver, que às vezes é importante, ou é um medo que está me evitando de viver. E quando ele é um medo que evita que eu viva, eu tenho que racionalmente decidir não ouvir esse medo. Uma coisa muito importante que eu sempre falo é que normalmente as pessoas que têm medo de falar alemão, e aí eu não quero ofender ninguém, tá, gente? Porque existem questões de trauma também, que são outros 500, porque eu sei que às vezes são processos de trauma, mas muitas vezes é uma questão de ser uma pessoa muito vaidosa. Eu sou menos vaidosa a cada dia, mas quando eu estava na universidade, eu era muito vaidosa, eu não gostava de errar. Nunca gostei de errar, não gosto de errar. Hoje eu erro com mais. Hoje eu erro. Depois do doutorado, gente, se você não aprender a errar e a levar canetada, eu melhorei muito como pessoa, inclusive, com esse processo acadêmico, por causa disso, porque eu tive que aceitar que não tem jeito de ser perfeito. Mas até Não é perfeita, né? até a universidade eu tinha muito medo de errar. Mas eu tinha medo de errar porque eu achava que eu não podia errar. Então é uma coisa que você não admite para você mesmo, entendeu? Você acha que você tá com medo, que você é tímido. Mas muitas vezes você tá com medo de passar vergonha. O que é passar vergonha? É você se colocar numa posição de alguém importante, que não pode errar. Olha, vou te falar uma coisa. Você só é importante, né? Sempre repito isso pra você. A única pessoa que tá preocupada se você vai errar ou não é você. O nativo que tá na sua Eu frente falo a não tá mesma coisa. aí se você vai errar ou não. É o seu ego que está te impossibilitando de se desenvolver. Então, não deixe, né, que o seu ego atrapalhe o seu desenvolvimento. O ego também não é uma coisa negativa. Eu quero ser sempre melhor. Eu quero ser sempre melhor. Todos os dias eu quero me desenvolver. Todos os dias. Se hoje eu sair desse dia e não aprendi nada, esse dia para mim não é como deveria ter sido. Porque eu sou assim. Esse é o meu ego, podemos dizer, me levando para frente. Porque eu quero ser melhor todo dia. Mas o ego é igual o medo. Quando a gente toma consciência de como ele trabalha, a gente tem que decidir como agir diante dele. Então, não seja essa pessoa que, por vergonha e por vaidade, não vai aprender alemão. Porque quem tem medo de falar, não aprende. É a A verdade. questão é como é que você lida com o erro, né? O que que o erro significa na sua vida? Qual é o valor que você dá ao erro, né? Porque quando eu erro, tipo, eu hoje em dia eu erro, eu digo, pô, que merda, eu errei, mas eu digo, tá bom, vai, vamos de novo. Porque a gente só aprende através do erro, né? Tem isso também, né? Eu aprendi que é muito legal o seguinte: erro é parte do processo, você só aprende errando. Então erra rápido para você aprender rápido. Exatamente, exatamente. Tem uma frase, né? Se você for errar, erre logo. Porque aí você conserta o seu erro e erra de novo e vai. Mas vá logo, porque senão você está perdendo tempo, né? E tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, é uma hashtag que eu uso muito com eles. 1% ao dia. Seja melhor 1% por dia. Você não precisa ser 100% melhor por dia. Se você melhorar 1% por dia, isso se encaixa muito com o que você falou, de você querer todo dia ser melhor. Gente, 1%. Se você todo dia melhorar 1%, no final do ano, 365%, gente. É 1%. Faça uma pequena coisa que lhe prepara, né? E veja, eu fiz uma vez um curso de pensamento criativo e um monte de coisa, e tinha uma regra número 6. A regra número 6 era
Não se leve tão a sério, né? Do tipo, cara, você não é o centro do mundo. Se você fala errado, a galera tá nem aí se você fala errado, sabe? Tipo, vai ter um cara chato que vai, talvez, fazer uma resposta, dar uma resposta chata, ou uma mulher mal-humorada na padaria que vai lhe dar o pão e que acordou com mau humor. Mas, gente, quem são essas pessoas na sua vida? Não são pessoas que são importantes, não é o seu núcleo. Então não deixa uma pessoa estragar o seu dia que não é importante para você, E sabe? não, Até porque essa pessoa também acordou com algum problema, entendeu? e não carregue a pessoa negativa com você. Porque as pessoas têm a tendência de falar assim: eu tenho um problema, eu sou tímido porque uma vez uma alemã não me entendeu, me tratou mal. É a sua Exatamente. escolha de carregar essa alemã nas suas costas, te pesando no E processo. tipo, aquela alemã nem lembra mais de tudo, tá ligado? Tipo, já passou. Não é ninguém, mas você tá levando aquela pessoa negativa pro resto da sua vida. E é isso que às vezes eu acho interessante, como é que as pessoas escolhem, mesmo que de forma subconsciente, mas elas escolhem dar peso e levar para a vida uma pessoa que nem mesmo se importa com você, que é uma pessoa que te tratou mal na padaria, e ao contrário, não dá valor para aquelas pessoas que estão com você durante todo o processo te falando: poxa, você está melhorando, poxa, você está melhor, poxa, que legal que você está evoluindo, né? E você mesmo sentir essa evolução. Então, faça, né? Dê valor para aquela pessoa que tá querendo o seu desenvolvimento, não para aquela que não tá nem aí para você. Essa lógica, ela tá torta, gente. Ela tá torta. Essa lógica do medo é uma lógica torta para você criar o quê? Barreiras para você não ter que se responsabilizar. Eu não falo, eu sou tímida por causa da moça da padaria. Então eu não tenho responsabilidade que eu não aprendi alemão. Eu não aprendi alemão por causa da moça da padaria que me criou. Você está atribuindo a responsabilidade para a moça da padaria, né? Exato. É isso aí. Eu não falo alemão porque a moça da padaria me criou um trauma. Uma moça da padaria que eu tive um encontro durante 3 minutos da minha vida. 3 minutos, uma segunda-feira de manhã, tá? E essa moça abriu um muro tão grande entre mim e o alemão que hoje eu tenho um alemão com barreiras. Aí eu te falo: a moça não fez isso. É sua desculpa. Cuidado. E uma coisa muito simples, gente, quando vocês têm medo de falar com alemão, cara, eu vejo muito, e isso não é só para alemão, não, é qualquer estrangeiro, qualquer. Quando você chega e você tenta falar na língua materna dessa pessoa, né, nesse caso o alemão, e você tenta e diz assim: Entschuldigung, ich lerne Deutsch. Kannst du mir helfen? Desculpe, eu estou aprendendo alemão, você pode me ajudar? Cara, eles vão lhe ajudar com uma boa vontade, porque eles estão vendo que você está se esforçando. E se você já diz que você está no processo de aprender, eles não vão esperar uma perfeição. Então você já criou essa expectativa, você já entrou, dando a real, você já mostrou a base. Esse aqui é o patamar, eu não vou estar aqui, eu vou estar aqui. E esse patamar aqui a gente vai subindo junto, entendeu? Gente, isso que... Nossa, eu gostei tanto que você falou, sabe por quê? Porque uma das melhores maneiras da gente dar o approach, da gente chegar em alguém, é pedir ajuda para essa pessoa. Isso é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar: você me ajuda? E a pessoa te falar: de jeito nenhum, não te ajudo, sai daqui e te tratar mal. É muito difícil. Normalmente, a hora que você faz me ajuda, na hora que você faz isso, a pessoa bum com a barreira e ela vai se, mesmo que ela esteja mal-humorada, provavelmente ela vai te ajudar, né? Então, isso Sabe por que ela ajuda? Porque as pessoas têm um ego muito alto. Então, quando ela te ajuda, ela vai se sentir importante. E vai dizer: nossa, eu ajudei uma pessoa hoje. Entendeu? Então, assim, enche o ego dela te ajudar. E você se beneficia porque alguém te ajudou, entendeu? Exato, muito bom. Ah, e uma outra coisa que a Hannah falou também, de perder o medo a partir de valorizar as pequenas vitórias do seu aprendizado, isso é sensacional. E uma das coisas que eu te indico, gente, é sempre revisa alguma coisa que você viu dali um mês atrás, que você viu há 2 meses atrás. Por quê? Porque às vezes você não percebe o seu desenvolvimento, você não consegue perceber que você está muito melhor do que há um mês atrás. Aí você vai lá naquela matéria que você achou difícil, conjugação do verbo sein. E você sabe, ich bin, du bist, as ist, e você sabe fazer as frases e fala:
aprendi há um mês atrás, isso aqui era um bicho de sete cabeças muito grande, e você nem percebeu da sua evolução. Então, sempre revise ali, passou um mês, volta naquilo que você viu, porque isso dá um boom na sua autoestima também, que é uma coisa... Total, total. Revise... É bem legal que você falou isso, Lu. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu recebo mensagens dos meus alunos tristes, desmotivados. Ai, Hannah, eu não estou evoluindo. Ai, calma. Calma, meu amor. Bora dar uma olhada. 2 meses atrás, tu estava entendendo esse texto aqui? Não, eu não entendia nada. E agora você está entendendo esse texto? Tô. Como é que você não tá evoluindo? Porque nessa semana bateu a bad e ela não entendeu um áudio. Aí, só porque ela não entendeu um áudio, desmoronou e eu, meu Deus, eu não entendi nada, eu aprendi nada. Eu disse, como é que tu não aprendeu nada se tu tá aqui falando, entendendo? Eu disse, é óbvio que o nível vai subir. Porque se eu sempre lhe der o mesmo nível, você não vai evoluir. Então, óbvio que uma semana vai ser mais difícil que a outra. Mas aí depois você vai olhar para trás e vai ser simples. Então, assim, não olhe para a sua semana, para o seu dia. Olhe para para as suas semanas, meses e veja o salto que você deu, né? Eu sempre digo também, gente, feito é melhor do que perfeito. Parem de buscar essa perfeição, tá? Feito é melhor do que perfeito. Frequência antes de excelência. Então, assim, um entra com o outro, né? Que se você faz uma coisa todos os dias e tem frequência, você vai ter excelência. E se você só vai falar com alemão no dia que você tiver fluente, você nunca vai falar. Vai acontecer, até porque a gente nunca se sente preparado. Nunca. Assim, você nunca tá perfeito. Não existe, né? E isso não é exatamente. E você tem que... Todo dia que você estudar tem que estar difícil, não tem que estar impossível. Motivação é estudar no nível certo. Nem muito fácil, nem muito difícil. Se você está estudando e entender zero, sua motivação vai para as cucuias, porque você fala, não sei nada. Se você estudar e você sabe tudo, sua motivação vai para as cucuias, porque você sabe tudo, não dá vontade de estudar. Está sempre no nível certo de motivação. Tem que ser... Não é nem difícil, tem que ser sempre um desafio. Porque desafio poxa, é difícil, é complicado, é talvez um negócio que eu nunca vi, mas eu vou conseguir. Por isso que a gente fala que é difícil, né? Então, assim, tem que ser sempre um desafio e você tem que sempre olhar para trás para poder ter gratidão pelo seu processo, né? Então, vamos para a saideira? Bora! Boa aqui. Nossa, tem muitas. Gente do céu, tem muitas. A gente tem que... Vamos repetir mais vezes. Bom, vamos fazer uma saideira de responsa. Perguntaram qual que é o seu método. O que você... Assim, para eu explicar meu método, precisava de 1 hora de live, o seu também, com certeza. Mas vamos falar das coisas, daquilo que você acha que é mais base para o aprendizado. Assim, se você fosse organizar aquilo que você, né? Um método, assim, rapidinho, só para o aluno, então, para eles terem uma noção do que... Eu falei um pouquinho já sobre o meu método, né? Então, eu parto do princípio que você aprende em camadas, né? Então, assim, a camada da escuta, a camada do ver, a camada do falar, a camada da mímica, dos barulhos, são várias camadas. Áudios, né? Repetição, fazer perguntas. Então, quando você vê uma frase, você precisa ler a frase e fazer perguntas. Quem é que está falando com fulaninho? Quem é fulaninho? Quem é cicraninho? O que ele está dizendo? Então, você precisa brincar de detetive ao estudar. Eu falo muito assim, seja o detetive, porque o alemão ele tem muita lógica. E quando você começa a vasculhar e cavar, você vai começar a entender essa lógica. Então, assim, quando você pega um texto, não vá para o Google Translator, não vá logo para o tradutor. Vá primeiro para o Google Images, joga a palavra para você ver, talvez, algum sentido, alguma imagem. Você escuta a palavra, aí você vai no Duden, aí você tem os sinônimos. Porque pode ser que você não saiba essa palavra, mas pode ser que você conheça o sinônimo da palavra. E aí você já vai fazer uma conexão de novo, né? Então, eu tenho essas camadas, né? Que é a escuta, a fala, a repetição. Eu trabalho também com programação neurolinguística, que é
muito. Eu tenho um capítulo só de tipo explicando como funciona aí as ligações do nosso cérebro de meditação. Eu trabalho muito forte o mindset, porque eu vejo muito que os meus alunos sofrem com isso, né? Eu trabalho muito forte também a pronúncia, porque eu digo assim, você não precisa tirar o seu sotaque. Eu não digo que você precisa deixar de ser brasileira, né? E não Exato. falar com sotaque. Você precisa falar limpo. Porque não adianta você falar, saber milhões de vocabulários e falar errado a Falar pronúncia. não significa falar sem sotaque, mas tem o correto, mesmo sem E o mesmo. correto. Exatamente. Exatamente. Um alemão limpo, né? Até porque, meu, é muito fofo você falar com o sotaque da sua região, né? Eu acho legal isso. Mas você tem que falar limpo, porque as pessoas precisam entender, né? Então, assim, são várias coisinhas que, juntando tudo, eu acho que é um pouquinho de tudo aí que faz o meu método. Muito Meu bom, método se chama H8, então são 8 camadas no total. perfeito. O meu método, né? Ele chama SV, né? SW, que é o nome da escola. E basicamente o método ele funciona a partir de uma ideia bem simples. A primeira coisa é clareza. Você precisa entender aquilo que você está estudando. Porque o que acontece muito é que às vezes o aluno não entende e arrasta com a barriga. E isso não pode acontecer porque nós aprendemos como adultos. E aprender como adulto significa entender. O adulto aprende quando ele liga a informação a uma outra informação que ele já tem. Por isso que a gente precisa sempre entender, ter clareza daquilo que você está estudando, saber o que você sabe. Então, a parte importante do método. Eu sei o que eu sei o que eu estou estudando. Entendeu? Ótimo, a gente vai para a segunda parte. O que é a segunda parte? A segunda parte, depois de entender, é praticar. Porque não adianta você entender e não colocar em prática. Então, eu entendi como é que eu faço, como é que essa frase se organiza. Eu tenho que fazer muitas frases com essa estrutura para eu poder realmente para aquilo ficar automático na hora de construir. Eu preciso ouvir muito, né? Que é essa prática, ouvir muito para que eu possa absorver aquilo também de forma na hora que eu ouço. Então, você precisa entender, você precisa praticar e dessa forma você memoriza e aquilo se torna automático. Então, é um processo de clareza, prática e automatização, né? É assim que isso vai funcionar. E aí a gente tem passos para isso. Quais são os passos para isso? Por exemplo, a questão da variação de frases, a questão do hören, né, que a gente chama que você tem que ouvir, você tem que conseguir repetir na mesma velocidade, na mesma entonação, porque aí você treina a pronúncia. Então a gente tem que treinar as 4 habilidades, tem todos o passo a passo de como fazer esse clareza, prática e memorização. E dessa forma, você aprende sem trauma, porque você está sempre entendendo e sempre se sentindo confiante daquilo que você sabe. Basicamente, essa aí é o caminho que a gente segue no método SV. São 10 passos, são 10, a Ana são 8, lá, no meu são 10. E no primeiro, eu já vou contar qual que é. O primeiro é assim, siga o método. Então, o primeiro passo do meu método é siga o método, exatamente por essa questão que a gente falou, essa dificuldade, às vezes, das pessoas de ter consistência. Porque, às vezes, a pessoa sabe o caminho, faz. Olha que coisa, né? Você deve viver isso. Você apresenta o caminho e o aluno não faz. Porque ele fala, não, hoje eu não vou fazer isso não, hoje eu vou só fazer outra coisinha assim, assado. Hoje eu só vou clicar em ver o vídeo e não vou fazer nada ativo. Pronto, acabou, não adianta, né? Então, é seguir o método e ter consistência. É mais ou menos isso, gente. Olha, Hanna, não posso te falar a minha alegria de ter tido você aqui com a gente no Alemão Sem Barreiras. Foi um prazer enorme e uma alegria enorme a gente ter aberto também essa porta de contato. É muito bom, foi muito bom. Acho que foi um diálogo incrível, né? Assim, e acho que foi muito enriquecedor e quero te agradecer de novo. Muito obrigada, eu amei. Para mim, nem foi tipo uma live, para mim, eu tô conversando. Eu poderia estar aqui. Hoje é sábado, né? Então, uma cervejinha, mas eu tava com suco de uva. Mas eu tava bem de boa, assim, nem vi o tempo passando. Então, eu achei muito legal. Muito obrigada. Se quiser, a gente faz mais. Estou super aberta. Eu acho que
mesmo sendo de métodos diferentes e muita gente ia dizer, nossa, as duas são concorrentes. Cara, não, a gente tem o mesmo objetivo, é trazer o alemão para vocês, transformar vidas, e é isso, assim, né? Então, cara, o que a gente for fazer Exatamente. mais lives, Bom, né? pra... Todas ficam preocupadas com concorrência, gente. A gente tem que ficar preocupada com ensinar alemão, né? E a gente tem que se ligar com as pessoas que a gente admira, com aquelas pessoas que a gente sabe que faz um trabalho sério e, né, tem espaço sempre para todos. O alemão é sem barreiras. Aí. Tá bom, gente. Live, porque já passou da hora, a gente passou 10 minutinhos. Assim, né? Não foi uma pontualidade muito alemã, não. Foi pontual para começar. Passou 10 minutinhos. Gente, ich wünsche euch ein super schönes Wochenende, final de semana maravilhoso para vocês. Muito obrigada por. E, ó, vocês ficaram firme e forte aí, viu? O número da galera, vocês ficaram até o final. Que legal, parabéns. Isso mostra que vocês estão comprometidos. E se você quer chegar longe, o primeiro passo é comprometimento, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui também. É isso aí, ó. Beijo, muito obrigada. Tschüss.